Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Nós começamos a falar sobre questões ambientais na semana passada, atrasada, na verdade, que semana passada foram as avaliações e a gente não teve aula. Essa semana a gente vai dar continuidade, hoje nós vamos falar sobre alguns problemas mais específicos, que são problemas voltados para a questão da cidade. Então, são problemas ambientais urbanos, mas eles ainda seguem a linha da questão do clima, porque existem outros problemas ambientais urbanos que a gente vai tratar na próxima aula, mas não estão relacionados com a questão do clima. Então, hoje aqui a gente vai tratar de 3 problemas. Então, vai ser uma aula mais curtinha, mais rapidinha. Vou deixar uma atividade bem simples para vocês, para depois vocês anexarem lá na plataforma para eu olhar, onde a gente vai tratar desses 3 problemas. Quero que vocês prestem bastante atenção à questão das características de cada um deles, porque eles têm ocorrência diferenciada, precisam de determinadas, como é que eu posso dizer, determinadas localizações, então não é tão simples assim. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção a esses detalhes para vocês conseguirem diferenciar cada um deles. Então, vamos lá. O primeiro problema que a gente vai trabalhar é a inversão térmica. Dos 3 que nós vamos falar, talvez esse seja o mais, não vou dizer confuso, mas onde envolve uma série de fatores para que ele ocorra. Inversão térmica, o nome já dá uma noção do que ele é, né? É uma inversão da temperatura. Então, ele fala o seguinte, que é um fenômeno natural registrado em qualquer parte do planeta correspondente à inversão das camadas atmosféricas, em escala local, de forma que o ar frio permanece em baixas altitudes e o ar quente nas camadas mais elevadas. Então, vou mostrar uma imagem aqui para vocês entenderem o que seria. Só que antes de eu mostrar essa imagem, eu quero que vocês entendam o seguinte: existem alguns fatores que são determinantes para a ocorrência da inversão térmica. Entre eles, fatores geográficos, ou seja, então não vai ser em qualquer lugar do mundo, ou qualquer cidade, por exemplo, que vá acontecer a inversão térmica. Porque tem que ser um local onde ele está mais baixo e também cercado por montanhas, o que acaba formando uma barreira geográfica. Por que isso vai influenciar? Porque isso vai impedir a dispersão do ar. Aqui na imagem, vou mostrar para vocês, nós vamos ver o seguinte: nós temos um dia normal e um dia de inversão térmica. Num dia normal, o ar frio ele é mais pesado. Conforme o ar quente vai se resfriando, ele vai subindo, e quando ele vai subindo, ele vai levando consigo os poluentes que são lançados no ar durante aquele período ali, dos automóveis, das indústrias. Quando ocorre a inversão térmica, o que vai acontecer principalmente no período do inverno, porque aí a gente não vai ter altas temperaturas, o ar frio ele vai ficar preso aqui. Porque ele é mais pesado, ele não vai subir, né? E aí nós temos o ar quente e o ar frio. Tá vendo que as camadas ficam diferentes daqui? Aí o que acontece? Quando esse ar frio ele fica preso aqui na parte mais próxima da superfície, com ele também fica preso uma grande quantidade de poluentes, o que acaba formando, por exemplo, uma camada acinzentada de poluição e que pode acarretar graves problemas para a saúde, problemas respiratórios, com o passar do tempo. Quem tem problema, né, pulmonar, pode agravar a sua situação. Então, esse problema ambiental aqui é um problema ambiental urbano e a gente chama isso de escala local. Por quê? Porque ele só vai ocorrer numa determinada cidade, por exemplo. Diferente do aquecimento global, que ele, o nome já diz, ele vai ocorrer e vai ter consequência no mundo todo. A inversão térmica e todos os outros dois que nós falaremos aqui são problemas ambientais de ocorrência local. O outro problema ambiental que nós temos são as chamadas ilhas de calor. O que são ilhas de calor? É um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área urbana. Então, o que isso quer dizer? Nós estamos aí, nossa cidade, Anápolis, apesar de que aqui ainda não é comprovada a existência de ilha de calor, mas em Goiânia já tem comprovação. Então, digamos que nós temos aí a estimativa de 24 graus por dia. Essa é a estimativa da temperatura. Mas, de acordo com alguns fatores existentes na cidade, vai acabar ocasionando uma elevação da temperatura em determinadas regiões. Então, apesar do dia a previsão ser 24 graus, pode ser que faça 30, até 30 graus em algumas regiões da cidade.
Por que isso acontece? Prestem atenção na imagem. Aqui, ó, tá vendo a temperatura? Quanto mais alta aqui, mais quente, né? Então, aqui nós temos a parte o quê? De prédios, como se fosse a parte central da cidade. Quanto mais a gente vem para cá, mais a gente se afasta e também há uma diminuição da temperatura. O que isso significa? Quais são os fatores que vão fazer com que uma região específica da cidade tenha uma temperatura mais elevada que as outras regiões? Porque é isso, ilha de calor, tá? O que vai levar a acontecer isso? A presença da grande quantidade de cimento, de concreto, de asfalto, a ausência de áreas verdes, a grande quantidade de carros trafegando com a emissão de poluentes. Então, todos esses fatores. Então, existe uma região, por exemplo, específica da cidade que entra em todos esses fatores. Essa região vai ter uma temperatura mais alta. Não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma aula nossa que nós falamos sobre a questão de albedo, de índice de reflexão. Então, quanto mais escura for a superfície, menor é o índice de refração da luz, então maior é a retenção de calor. Quanto mais clara for a minha superfície, maior é a quantidade de luz que é refletida, então menor é a temperatura. É por isso que em locais onde nós temos áreas verdes, uma mata, que seja um parque, tudo isso já diminui a temperatura, porque o verde ele reflete mais a luz. E aí a gente tem um conforto térmico muito maior. Por isso que em determinadas regiões da cidade, a cidade é mais quente, porque ali ela vai se enquadrar em todos esses fatores. A ausência, né, das áreas verdes, grande quantidade de concreto, de asfalto, um grande tráfego de carros, tudo isso potencializa o aumento da temperatura. Mas a gente sai daquela região ali, a gente já tem uma diminuição da temperatura, tá? Então a gente chama isso de ilha de calor. E o último que nós temos é a chuva ácida, bem conhecida, bem comum. Talvez você já tenha escutado que toda chuva é ácida, levemente ácida. Sim, toda chuva é levemente ácida, mas ela pode ser mais ácida do que o comumente ela é quando existem alguns fatores predominantes. Então, olha aí, a chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido nitroso, resultantes da reação química que ocorre na atmosfera. O que gera uma chuva ácida, gente? Poluição do ar. Grande emissão de poluentes tanto pelos carros como para indústrias. Locais que têm muitas indústrias acaba tendo a propensão de ter grandes quantidades de chuva ácida. Então aqui está o esqueminha, né? O que acontece? Qual é o problema da chuva ácida? O ideal é que a gente não tome essa chuva, a gente não pode deixar que essa água caia na nossa pele, não vai corroer a nossa pele, claro, mas vai causar ao longo do tempo, por exemplo, problemas de pele, câncer de pele, problemas dermatológicos. Esse tipo de chuva corrói os monumentos, corrói a pintura de carros, portões, janelas e também destrói plantações, tá? Só que aqui a gente também tem que mencionar uma coisa. Quando, por exemplo, nós temos uma cidade que tem uma grande quantidade de emissão de poluentes, e aí forma ali as nuvens com a chuva ácida. Às vezes vem um vento e carrega essa nuvem. Então, não necessariamente a cidade que polui vai receber de fato essa chuva ácida. Ela pode acabar ocorrendo em locais próximos aos arredores dessa cidade. E aí, muitas vezes, esses arredores da cidade é a parte rural e acaba atingindo muitas plantações. Quando são plantações, principalmente de hortaliças, destrói tudo, acaba com a plantação, queima tudo, né? As folhas são muito sensíveis. Então, uma outra consequência que a gente precisa citar aqui em relação à chuva ácida é exatamente essa também, da destruição das plantações próximas ou até mesmo dentro da cidade, que pode acontecer, dentro ali, quando recebe essa chuva ácida. Bom, a nossa aulinha hoje é só essa. Na semana que vem a gente vai tratar de outros problemas ambientais, então a gente vai de pouquinho. Então a gente vai tentar fazer aulas menores, mas para a gente contemplar todos os assuntos. Não esqueçam de fazer a atividade que está aí na plataforma, é só anexar, é bem simplesinha, só para a gente fixar esse conteúdo de hoje, tá? Então é isso, a nossa aula. Um abraço para vocês e até semana que vem.